E aí, gente, atenção esse aqui. No episódio de hoje, número 86, a gente vai falar sobre teoria da evolução. Eu particularmente não acredito nessa teoria. Eu sou criacionista. Eu acredito que Deus criou tudo e tal, conforme a Bíblia diz. Mesmo assim, eu acho que é uma teoria interessante. Eu aprendi bastante coisa sobre biologia através dela. Eu creio que a maior razão pela qual eu pretendo continuar estudando sobre ela e avançar nela, quem sabe, no futuro, até escrever um capítulo, um livro sobre ela, sobre temas dela, né? É porque eu acho que ela é muito interessante do ponto de vista da biologia, geologia, entre várias outras questões. Que tem vários temas que são extremamente interessantes. E por mais que eu não acredite, eu creio que tem muitos pontos que são verdadeiros em alguns contextos, né? Enfim. Mas mesmo assim eu acredito de forma criacionista, né? O mundo criado em 7 dias, o universo criado em 7 dias, com 24 horas, enfim. Conforme a Gênesis diz, né? Vamos lá. Antes de falar sobre essa teoria em si, a gente tem que falar sobre como, segundo o foco macroscópico dessa teoria diz, como o universo surgiu, né? Desse ponto de vista, né? Do ponto de vista criacionista, Deus criou tudo, enfim. Embora esse não seja o tema do vídeo. Basicamente, Big Bang Nuclear Síntese basicamente acontece no núcleo de estrelas, na formação de fusão nuclear. Então você tem interações próton-nêutron, né? Que geram deuterons, vai criar raios gama no processo para gerar, aqui no caso L3, e fazer todo o contexto da fusão. No caso de uma estrela é basicamente a mesma coisa. E no caso da fusão nuclear, que é acreditado que todos os elementos vêm, né? Então, da fusão nuclear, todos os elementos podem ser criados a partir dela, né? Então por isso que eu creio que faz todo sentido, depois da teoria que eu já vou falar do George Lemaitre, né? Do padre, não sei se eu não me engano, que inventou a teoria do Big Bang, essa questão de que teve uma interação primordial para a expansão do universo que a gente vê hoje. Então, na verdade, a razão do Big Bang ser uma teoria que tem uma base, sim, em alguns fatos, embora eu particularmente não acredite totalmente nela do jeito que é feita, né, porque eu sou criacionista. O ponto é que ela vem de um fato, que é inegável que o universo está em expansão, e com dados reais que mostram isso. Então, o que George Lemaitre disse, que eu vou falar já, é que teve algo como um átomo primordial que criou esse início dessas interações de nucleossínteses para geração de uma expansão enorme, uma inflação enorme com relação à criação do universo, né? Com essa fusão inicial, né? A gente poderia dizer. Não fusão em si, né? Acho que aqui, o ponto é que tem várias vertentes do que a gente vê aqui. Essa é uma forma mais simples de explicar, porque você só precisa de prótons e nêutrons, e você tem interações que são logicamente possíveis para a criação de todos os elementos. Um dos pontos que poderia ser retratados é como o próton e o nêutron inicialmente foi criada toda essa interação que permitiu que todas essas reações acontecessem, né? Mas enfim, o ponto é que vem dessa questão, né? Então você tem aí a questão da história do universo, né? Segundo essa teoria, são 13,8 bilhões de anos. Creio que o primeiro a sugerir isso, um dos primeiros talvez, foi o nome dele é Alexander, num paper On the Curvature of Space. Tem a versão em alemão, em inglês foi escrito originalmente em alemão, em que ele sugere o número de
idade do universo em massas solares, né? Usando a relatividade. Antes da inflação do George Lamaitre, na verdade. Então, tipo, na época de, assim, no começo aí de 1910 e 20, ainda pensavam que o universo era estático, que não acreditava em inflação. Tipo, essa ideia não existia. Veio de George Lamaitre, né? Depois, até Einstein começou a ter uma relação com Lamaitre de tentar entender se essa teoria funcionava ou não. Posteriormente, hoje em dia, por exemplo, já é meio científico, pelo menos, é mais aceito. Que o universo não é estático, então ele está em constante expansão com entropia positiva, né? Segundo a segunda lei da termodinâmica, seguindo ela, né? Que o universo tem uma entropia positiva. Então ele não está em um estado de contração de o que chama de negentropia, né? Na verdade ele está sempre com entropia positiva, né? Tem essa questão que nada pode ser destruído e tal. No caso da primeira lei da termodinâmica. Enfim, embora tenha violações da segunda lei, da primeira lei, na verdade, da segunda lei, alguns tentam sugerir, né? Especialmente buracos negros, né? Mas é só especulação, que eu já falei no outro episódio. Mas basicamente você tem aqui que tá até explicando flutuações quânticas, inflação, formações de prótons, fusão nuclear começa. Então o que eu falei anteriormente, né? Big Bang e nucleossíntese. E a fusão acaba e aí começa toda essa expansão em formações de galáxias, coisas do tipo, né? Você vai ver nuvens com diversas composições para formação, da forma que é vista a formação de galáxias atualmente. Então esse é o paper do George Lamaitre nesse tema, usando relatividade, efeito Doppler, questões do tipo e dados não lembro de quem era, mas dados específicos de um autor, esqueci o nome, que tá no paper, que foram usados para provar que os corpos celestes estão meio como se eu possa dizer, se distanciando de nós em certa velocidade, que é o redshift. E esse é o paper era um paper dentro de um livro, na verdade. Aqui é um livro, parece, mas pelo menos quando eu li, ele fez parte de uma coleção de vários artigos de ciência, originalmente, né? Em que um deles era esse daqui, né? Para o átomo primordial, né? Que é uma descrição um pouquinho menos técnica do George Lamaitre. Naquele paper ele é mais técnico, e outro também, que ele escreveu geralmente em francês. Esse daqui não é tão técnico, mas ele tenta explicar da forma mais simples possível como as nuvens com diversas composições formaram de forma elíptica as galáxias e coisas do tipo. Essa questão relacionada à formação de galáxias que a gente pode ver posteriormente. Então, esse aqui é um dado mais recente, né? A gente não sabe exatamente se o shape, né, do universo geometricamente é esse. Com certeza a maior resposta seria que a gente não sabe, mas essa é a representação mais usada. E você tem efeitos de expansão locais, no caso, né? Essa imagem da NASA mostra expansões locais em regiões no sentido de que não é unigênita, né? Essa expansão, né? Tem expansão, tem níveis de expansão localizadas também. Esse é o redshift. O redshift é quando segundo o efeito Doppler, né? Você vê esse distanciamento da estrela, galáxia, não importa. E quando o blue shift, que aqui tá como low redshift, mas é chamado de blue shift, é quando a estrela está se aproximando de nós, quando ela está vindo até nós. Então, dada essa informação, ela é usada como forma para falar que o universo está em expansão.
Seria interessante entender a expansão do ponto de vista de outras perspectivas, né? Então, se eu estivesse em Andrômeda, qual que seria a minha visão de expansão? Será que todas estão se distanciando de mim também? Como que funciona essa expansão localmente em outros lugares, né? Isso é um ponto também que é interessante. Mas, no geral, uma expansão com relação a nós, a nossa perspectiva. Pelo menos esse é o meu entendimento, né? Esse é o efeito Doppler. Então, o shift é pra pra nós, né? A estrela tá vindo para nós. Se bem que nós também estamos em movimento, né? A nossa galáxia também não é estática. Tipo, ela não fica parada, literalmente. Ela tá em constante movimento. Tem até um prêmio Nobel que foi ganho, acho que em 2020, 2021, uma coisa assim. Sobre essa questão do... Como fala? De buracos negros em centro de galáxias, né? Então você tem uma constante movimentação entre galáxias entre si. O Earth Shift mostra isso, né? Que elas estão constantemente em movimentação. Elas não estão paradas. Essa daqui é a formação de galáxias, né? Que é o Big Bang, né? Várias nuvens de diversas composições químicas se juntando, formando essa cluster, virando quasars, depois virando galáxias compactas, depois galáxias que se fundem, né? E aí galáxias elípticas locais, né? Que é a geometria delas, né? Enfim. Mas quando a gente fala sobre o livro do Lamaitre, né? Do átomo primordial, é basicamente isso que ele explica de uma forma mais literária, né? Ele escreve. Eu não lembro se tinha imagens, mas ele escreve de uma forma bem assim, como se diz, literária mesmo. Descreve o que ele acha de como essas formações aconteceram, né? Mais ou menos como tá ali. Sobre a composição do universo, né? Você tem... Esse aqui é teórico, tá? Alguns até dizem que não existe matéria, energia escura, enfim. Matéria escura. Matéria escura é... Por exemplo, tem uma galáxia que a gente sabe que tá tendo uma velocidade radial específica. Só que, baseado nisso, a gente consegue ver que ela parece ter mais massa do que aparenta visualmente, né? Então, você vê um corpo celeste e ele tá se movimentando de uma forma que parece que ele tem mais massa. E aí eles falam, pô, mas eu não tô vendo essa massa. Aí essa massa é chamada de matéria escura, né? É uma massa que tá ali. A gente consegue, através de questões relacionadas à forma que ela se movimenta, questões como radial velocity e coisas do tipo, saber que ela tem mais massa do que aparenta, mas que ela não é visível. Então é isso que é chamado de matéria escura, pelo menos é a original. É isso, né? Por que ela não é visível, enfim. Energia escura é outra coisa, diferente. E aqui diz que é 72%, mas aqui é teórico. A gente tem aqui os elementos pesados, neutrinos, estrelas e hidrogênio e hélio, que é o mais importante aí para as estrelas em si, né? Para fusão nuclear, sem hidrogênio é impossível. Então, tem até um paper que eu citei anteriormente, 1920, que eles usam espectroscopia para encontrar essa questão de hidrogênio, né? No Sol, que são chamadas de bombas de hidrogênio em estrelas, né? E aí daí veio a teoria que essas bombas de hidrogênio poderiam ser explosões massivas que poderiam ser simuladas, né? Daí veio a fusão nuclear bem posteriormente, né? Dessa observação. Mas basicamente hidrogênio é muito importante. Especificamente hélio. Sobre a formação da Terra, eu não falei aqui do sistema solar.
Então, acho que não é tão importante aqui. Mas obviamente ele é importante para a regulação da Terra em si. Então, o sistema solar em si ele é importante para a Terra também por várias questões gravitacionais, questões relacionadas à proteção de asteroides e coisas do tipo, que a gente não vai falar aqui, mas o sistema solar ele tem uma composição que faz a Terra ser, como se diz, bem colocada. Eu não creio que a Terra funcionaria se só tivesse ela ao redor do Sol, por exemplo. Por várias razões, mas enfim. A teoria, pode ter outras. Tem uma das teorias conhecidas sobre a formação da Terra, não criacionista, né? Se você é criacionista, você acredita que Deus formou a Terra de forma física, era sem forma vazia, coisa do tipo. E ela foi feita de uma forma mais rápida, né? Nesse caso aqui, a formação ela é feita por um asteroide, tanto da Terra quanto da Lua, que bateu nela. Ela não tinha nada em si dela de anormal. E o primeiro período vai ser um período que ela está extremamente quente, né? Estilo Vênus da vida, extremamente vulcânica e coisa do tipo. E vários períodos que são chamados de períodos glaciais ou eras do gelo, né? Então você vai ver estágios em que ela é extremamente quente, extremamente fria e várias questões relacionadas a isso, né? Tem esse... Eu errei a citação aqui. Na verdade é da britânica essa imagem, acho que a próxima ela tá ali. Qualquer coisa eu ponho na descrição. Então, esse aqui é um exemplo simples, né? Você tem aqui a formação da Terra, essa questão da Lua, né? Por esse asteroide, ela estava extremamente quente. Depois você vai ter estágios aí de esfriamento até que ela... o período chamado Heian, né? Hierarquia. Heian é o período mais antigo. Você vai ter bombardeamento de asteroides nela. Você vai ter posteriormente vários períodos de resfriamento e de novo de climas mais quentes na Terra. Você vai ter a vinda do oxigênio na atmosfera, que eu vou falar, que é o evento de oxidação que eu vou falar posteriormente. E tem teorias, né? Assim, muita coisa aqui é especulação. Tanto na teoria do Big Bang, da formação da Terra, coisas do tipo, são especulação. Será que a Terra foi atingida por asteroide? É especulação, ponto de vista teórico, sendo aqui imparcial. E tem uma teoria chamada Snowball World, que é uma especulação baseada em certos dados geológicos. Teve um período que ela ficou com um glaciamento, uma era do gelo global e total. É interessante porque no livro do Foundation do Asimov, no Star Wars, na verdade, também teve um planeta também que teve um período glacial total. Eu acho que no Star Wars. Que eu até... Não sei se tem no vídeo do Star Wars, mas acho que não, mas... Tem no Star Wars, tem uma questão até importante na história aí do Legends relacionada a isso, né? Enfim. Então você tem vários... chamado Glacial Periods, né? Períodos glaciais. Se você estudar sobre paleoclimate ou paleoclima, que estuda através de informações geológicas, né? Os climas da Terra ao longo do tempo, tem como você fazer isso. Você consegue entender as possíveis mudanças climáticas. Do ponto de vista criacionista, é o dilúvio, né? Que cria esses efeitos que são observados. Do ponto de vista dessa teoria, do ponto de vista geológico, né? Porque geologia é muito importante para a teoria da evolução também. Além da parte astronômica, né? Você tem períodos glaciais, né? E que tanto os períodos glaciais e períodos que são de mudança climática que até extingue espécies. Vai ter períodos de extinção que eu não incluí aqui.
incluir no próximo episódio. Eu tô pensando em fazer uns 15 episódios sobre esse tema. Você vai ter formado pela própria Terra mesmo, períodos de que ela ficou extremamente quente, extremamente fria. E tem questões que você pode dizer que tem ciclos de temperatura de longo prazo e curto prazo. De curto prazo é o que a gente normalmente vê nos últimos anos, né, nos últimos 100 anos, e de extremo longo prazo, em que normalmente é difícil você prever coisas com relação a isso. Eu vou falar sobre Milankovitch Cycles, mas a questão é que o clima tem questões também de longo prazo. E isso daqui, na verdade, é uma questão que é até contra a questão das mudanças climáticas que hoje dizem que são causadas pelos seres humanos. Porque, na verdade, segundo essa teoria, do ponto de vista geológico, o ponto é que várias vezes a Terra ficou com climas mais quentes por si mesma, sem interferência do ser humano. Então a questão é, a causa atual são questões do ser humano ou questões do próprio planeta em si? Esse é um ponto da questão do ponto de vista do paleoclima, né? Então, nessa questão da Snowball Earth Hypothesis, né? Que ela ficou com período glacial extremo. Você já vê aqui o período Heian, que é o mais antigo. A origem do sistema solar. Bombardeamento por meteoros. Essa questão da cidade extremamente quente. Estilo Vênus da vida super vulcânica. Em níveis monstruosos. E depois, períodos de resfriamento, né? Aqui você já vê bacteriarquia, mesmo nesse período aqui. Formação das primeiras, como se diz, procariotes, né? Depois eucariotes, mas primeiramente procariotes. Algas aqui, o que é visto normalmente nessa teoria que a fotossíntese ela foi extremamente importante para a formação de oxigênio na atmosfera. Hoje em dia, a maioria da atmosfera é nitrogênio, se não me engano, é 80%. 70 e pouco. Acho que 78% é nitrogênio e o resto é oxigênio e outros gases. E, no caso, segundo essa teoria, tem essa questão de que o oxigênio ele veio especificamente por conta da formação de plantas que vieram, segundo essa teoria, da bactérias e arqueia. E aí, essa região aqui em azul seria em azul super escuro, né? A glaciação global. E regional, né? É interessante se você ver a Era do Gelo filme, você vai ver como seria algo desse tipo, né? Você vê que nesse período aqui, segundo essa teoria, seriam só algas e bactérias que estariam presentes aqui, né? Os animais e fungos, plantas vão bem posteriormente, né? Enfim. Mas você vê que os níveis de oxigênio cresceram o suficiente por conta das plantas, das algas aqui, né? Bactérias, enfim, que formaram as algas. E só subiram por conta disso. E por conta que, obviamente, num período de clima extremamente forte, isso não seria possível, né? Então, você teria que ter períodos de vulcanismo extremo, depois resfriamento, depois voltar ao normal, e aí até que fosse possível uma formação de estabilidade de água, e que é o necessário para as plantas, né? E essa questão da formação dos níveis de oxigênio segundo essa teoria, claro. Como seria ter dessa forma, né? Isso aqui é mais ou menos Pangaea, que é a teoria que os continentes anteriormente eram juntos. Depois foram distanciando de forma com as placas tectônicas, né? Que elas se movem ao longo dos anos, né? Isso demora milhões de anos, segundo essa teoria. E aí tem as regiões aqui, África, América do Sul, Austrália, que foram distanciando ao longo do tempo. Segundo essa hipótese, né? E aquela questão que eu mostrei anteriormente aqui, você vai ter nesse período o que é chamado de grande oxidação, ou Great Oxidation Event.
Eu creio que esse elemento aqui é dihidrogênio fosfato. Eu não consigo falar certo isso daqui. Mas aqui a gente tem os continentes de hidrogênio fosfato. Você tem aqui fotossíntese de plantas, matéria orgânica. Você vê a decomposição desse. Não consigo falar. De hidrogênio fosfato. E você tem a fotossíntese que acontece com a luz solar, obviamente. Decomposição da Terra que era mais hidrogênio. Tem gás carbono também. A questão é que o ponto é que a própria fotossíntese transformando gás carbono em oxigênio que aumentaria, que mudaria na verdade a composição natural dos níveis de oxigênio na Terra, criando o que a gente vê aqui. Então, nessa teoria, essa é a causa dos níveis de oxigênio atuais. Então, sem as plantas não teriam oxigênio. E de fato, elas têm um componente muito importante, né, na composição da atmosfera. Então, a fotossíntese aumentou o nível de oxigênio. Da questão da Pangeia, então, originalmente era assim. E aí foi se distanciando ao longo do tempo, né? Como se fosse um quebra-cabeça, né? Se você vê, se unem, né? Então parece que teve um distanciamento. Isso aqui eu acho que mesmo o criacionismo talvez não. Acho que nem o criacionista tenha problema com isso aqui. Creio que de boa essa parte aqui. No criacionismo é crido que a Terra tem mais ou menos uns 12 mil anos, algo assim, né? Então, o universo também. Enfim. As placas tectônicas, elas são meio que mostradas dessa forma. Então, por exemplo, aqui é uma placa, aqui é outra placa. Você vai ver que o Brasil, por exemplo, onde eu estou aqui, ele está em cima de uma grande placa. Então, a possibilidade de terremotos, elas são pequenas, ínfimas, na verdade. Normalmente, os terremotos acontecem em colisões entre essas placas aqui, né? Então, por exemplo, o Japão, ele tá no meio de uma das riscas aqui. E isso cria problemas. O Chile também, ele tá no meio de uma placa aqui da América do Sul, de Nazca, né? E isso é um problema, né? Porque como você tá nessa região aqui, a possibilidade de que tenha terremotos é muito grande, fortes. Tipo, acontece terremotos também em outras regiões, mas eles são menores. Não tem como ser algo muito grande ali. Pelo menos não é normal. Você também tem essa questão de que a atividade vulcânica também é muito maior perto dessas placas. Então essas placas têm envolvimento na formação dos vulcões. De maneira simples, você tem aqui um manto. Eu não coloquei uma imagem da crosta da morfologia da Terra, da crosta dela, mas eu posso falar em outro episódio. Eu já falei também sobre isso num episódio que eu esqueci o nome, mas eu fiz um vídeo sobre a possibilidade de que tenha fusão nuclear no centro da Terra. Tem teorias que mostram que provavelmente tem fissão nuclear. Perdão, fissão. Com depósitos orgânicos de. Nossa, como eu esqueci. Esqueci no plutônio. Não é plutônio, não, é urânio. De urânio. Orgânico de urânio. Tem vários fatos que podem provar isso, né? Várias evidências que podem ter depósito de urânio. Ou que é mais fissão mesmo. Que é possível que tenha fissão na Terra. E segundo essa teoria, que a fissão nuclear pode acontecer dentro da Terra, todos os elementos poderiam ser produzidos aqui na Terra mesmo. Então, a teoria de que elementos vieram de estrelas seria inútil. Então, nesse sentido, a Terra produziria sozinha todos os seus elementos se
fosse provado que ela faz fissão. Obviamente não é que nem no Sol, mas ela faz fissão na prática. É uma teoria. Perdão, fusão. Para ela fazer todos os elementos tem que ser fusão. Tem a teoria de que ela faz fissão, fusão ou os dois também, mas para dizer que todos os elementos podem ser produzidos aqui na Terra sem nenhuma questão externa, posterior na sua formação, teria que ser fissão. Perdão, fusão. Confundindo. O ponto é que você tem aqui o oceano, as crostas, o manto. Cada vez mais você vai ver questões líquidas com relação à parte inferior, estrutura da Terra. E você tem essa movimentação que é bem lenta na crosta com relação a esses movimentos aqui no manto. Sobre clima, de novo, tem os ciclos de Milankovitch, né? Que, dada a excentricidade da Terra em relação ao Sol, a obliquidade que é a sua... esse tilt axial que você tem na posição dela, para ver aqui mais ou menos, e ela muda esse tilt ao longo do tempo. Até aqui, ó, na direita, a precessão dessa órbita, né? Da forma da rotação. No caso dos ciclos de Milankovitch, dizem que esses 3 pontos, excentricidade, obliquidade e precessão, a forma que a Terra se locomove ao longo do Sol, ao longo dos anos, cria mudanças climáticas que não são causadas pelo homem. Tem a questão também de que topologia da Terra, também, eu coloquei aqui imagens, mas tem a questão de que a topologia da Terra também muda. Até um artigo na descrição sobre esse tema, né? Que tem um tema chamado Topological Waves, por exemplo. São teorias relacionadas à forma como a topologia da Terra afeta o seu clima ao longo do tempo. E isso seria tão importante quanto esses 3 pontos do ciclo de Milankovitch. Então, quando a gente fala de topologia, a gente fala a Terra é uma esfera, né? A gente tem geodésicas com relação a posições dessa esfera. E a gente tem questões climáticas que são causadas por esses 3 pontos e pela forma que a topologia da Terra se comporta em relação a esses pontos. Se a gente tentar falar sobre geometria de Riemann nesse contexto, do ponto de vista esférico, você tem que entender diferencialmente e geometricamente porque regiões da Terra têm mudanças climáticas específicas de longo prazo por causa desses ciclos de Milankovitch, por causa da sua topologia. Então, ciclos climáticos que, no geral, talvez não sejam causados pelo homem, embora a maioria das pessoas dizem, né? Então, esse é um exemplo, né? Esse aqui é de um curso que eu fiz recentemente da Universidade de Copenhagen, Origins, Formation of the Universe, Solar System, Earth and Life, no Coursera. Esse aqui é um slide deles. E eu gosto sempre de citar, pra não colocar a imagem sem a citação correta. E eu gostei muito dessa imagem, porque eu não vi essa imagem em outro... Eu não tinha uma imagem melhor que essa, né? Você tem aqui os períodos, que eu vou falar posteriormente da história geológica da Terra, em outro episódio eu vou falar, que é o pré-Câmbio, a explosão cambriana, né? Da formação dos seres vivos. Períodos aqui de Era do Gelo. Os chamados efeito estufa, criado pela própria Terra através da atividade vulcânica. Então, os aumentos da atividade vulcânica mudavam tanto o nível do mar, quanto as mudanças atmosféricas com relação à Terra. E você vai ver que inicialmente não tinha tanta atividade vulcânica, então a Terra era um gelo, né, no período pré-cambriano. E no início quase no final do período cambriano, da explosão cambriana, você vê aumento de atividade vulcânica de forma orgânica na Terra, segundo essa teoria. Um decrescimento do gelo, obviamente, em diversos períodos aqui, na era devoniana e outros. Outra era do gelo, aqui até no período Triássico até o Jurássico, você tem essa questão. E aí você tem aqui
outra mudança climática que podem estar e essas coisas estão correlacionadas também com extinções em massa, segundo essa teoria, do ponto de vista criacionista. As extinções, além de outras várias razões, a principal, né, seria dilúvio, né? Mas nesse caso aqui dessa teoria que seriam parcialmente mudanças climáticas, entre outras. Eu não coloquei aqui, mas tem a teoria de que perto do Golfo do México teve um meteoro que tem até a cratera lá até hoje. Um meteoro que bateu na Terra e criou uma nuvem de poeira. Poeira, quando eu digo com várias, como composição nociva, poderia ter criado a maior extinção em massa da história. Especificamente no período Jurássico, se não me engano. No fim do período Jurássico, talvez. Aqui é o período Cretáceo, se não me engano. Eu não coloquei aqui a tabela, mas eu ponho no próximo episódio, né? Mas basicamente as mudanças climáticas, elas são o que é chamado de paleoclima. E nada foi causado pelo homem, né? Então, se uma coisa pode aumentar o clima da Terra, é a própria Terra. Segundo essa teoria, e do ponto de vista geológico, isso é claro, na verdade. Então, aqui é outra imagem que eu achei interessante sobre o paleoclima, do período pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico. Você vê aqui alta de temperatura, períodos de glaciação, em diversos períodos do Silúrio, Devonian, Triássico, Permian, Jurássico, Cretáceo. E você vê uma baixa aqui, segundo a planilha desse gráfico, que é original, parece, né? Quando a gente vê no período pré-cambriano, embora com uma estabilização e diferenças estruturais da Terra e também da composição do ar, aqui no caso aqui já é totalmente diferente. Enfim. Então, é bem interessante essa questão. Quando a gente fala sobre vida, a gente fala sobre arqueia, do ponto de vista dessa teoria, que você tem a vida primordial, né? Você tem um átomo primordial na teoria do Big Bang. A gente tem aqui na teoria da evolução a vida primordial, que seria feita por bactérias, procariotes. A procariote fundamental seria a base de todos os outros seres vivos através de mutações. Aqui eu coloquei errado a imagem. Era pra ser um Stromalite. Era pra ser um fóssil, na verdade. Depois eu mostro esse fóssil. O Stromalite é basicamente um fóssil que... acho que tem uma imagem depois. Eu acho que eu tirei a imagem. É um fóssil que mostra uma das bactérias mais antigas, segundo essa teoria. Uma formação, parece elas se formam em rochas, né? Parece uma formação rochosa com bolhas. Mas ela é dura, né? Física. E são as bactérias, são as teorias mais antigas, né? Stromalite. Tem essa teoria chamada Theory of Endosymbiosis. Eu achei interessante essa teoria, embora eu não acredite, que você tem essa formação da procariota ancestral. Você tinha inicialmente uma membrana plasmática e DNA. E você tem uma mudança de estrutura, que é a formação do núcleo, retículo endoplasmático, célula com núcleo e endomembrana, e o sistema de endomembrana. Você tem aqui a formação de mitocôndria. Aqui, acho que não sei como explicar o que é fotossintético, né? Mas basicamente seria uma mistura entre organismos que se adaptariam com relação de forma simbiótica, né? Para se auto-melhorar, né? De uma procariote ancestral. Então, isso daqui pode até ser relacionado ao que é chamado de... deixa eu até ter que pegar o nome. Social Evolution de bactérias, né? Que é relacionado à forma como, por exemplo, biofilmes, que a gente pode falar em outro episódio. Que são grupos de matrizes extracelulares de bactérias se juntando para formar grupos
mais fortes e que tem características de adaptação. Então você teria uma atividade aqui, no caso, simbiótica de adaptação e de formação de estruturas na bactéria para formação do que seria os pontos principais com relação à estrutura de uma bactéria. Enfim, os procariotes, né? Sobre a mutação do DNA, normalmente é falado que é randômico. Eu, do ponto de vista da biologia, não consigo ver randomicidade como explicação de qualquer coisa. Eu não creio que mesmo na matemática, não creio que randomicidade é uma explicação para qualquer coisa. Eu creio que, no geral, o que a gente chama de randômico, na verdade, tem padrões que a gente não conhece. E isso mostra a nossa ignorância, né? Se a gente for relacionar a randomicidade com a entropia, seria que a entropia é muito alta de um sistema quando a gente é considerado randômico. Ou pelo menos ele é muito caótico do ponto de vista da teoria do caos. Mas do ponto de vista que mutações de DNA são descritas como sendo randômicas para evolução de organismos. Eu creio que isso não faz sentido nem para a teoria. Que eu creio que se a adaptação for feita, ela tem que ser feita de forma involuntária do organismo. O organismo ele não se evolui por voluntariedade consciente. E, no caso, ela aconteceria de forma totalmente molecular e totalmente com fins próprios, embora involuntários. Mas enfim, as mutações acontecem na vida real, tá? Que não é uma teoria, que é um fato, né? Por exemplo, quando você tem um filho, ele pode ter mutações no seu DNA que chamam mutações de novo. São mudanças em partes do genoma que são novas com relação à sua hereditariedade, que podem causar problemas, doenças, coisas do tipo, que são genéticas ou hereditárias, ou por mutações de novo, né? Essas mutações elas podem acontecer através de substituições, que a gente vê a adenina sendo substituída por timina, ou timina por adenina, enfim. Você vê a ordem do código genético sendo alterada. Pode ter deleções, parte do DNA sumir, adições, ou parte do DNA ser adicionado, né? Isso tem uma razão provável de por que isso acontece. Dizer que é só randômico, que acontece ex nihilo, não faz sentido. Você pode dizer que a gente é ignorante sobre isso. A questão é que deve ter razões específicas para fazer a possível predição de mutações de novo, com base em problemas que podem acontecer na forma embrionária também, né? Eu creio que essa teoria é muito relacionada à embriologia, neurobiologia. Então tem questões embrionárias que podem ter erros ali. Por exemplo, falta de comida. Então se a gestante não comer, ela vai ter problemas de vegetação. Se ela fumar, se ela beber, pinga, enfim. E se comer muito peixe, se não cozinhar os alimentos direito. E essas mudanças, elas são externas. Pode ter questões internas também relacionadas à pessoa, mas a questão é que tem questões externas que alteram, questões embrionárias na formação do feto, tanto em animais quanto seres humanos, que podem ocasionar em, por exemplo, falta de questões energéticas, questões metabólicas, que podem gerar problemas de migração celular, problemas de morfogênese, que podem causar, de repente, coisas como essa. Não é só isso, tá? Tem, às vezes, tem, acho que é rapiografia que, por exemplo, esse par aqui é trocado por esse par de ordem. Assim, na maioria das vezes o gene ele não tem funções. Às vezes a maioria dos genes eles são inativos, pelo menos é o que as pessoas pensam hoje. Que eles são inativos, que não, a maioria do genoma humano não faz muita coisa funcional específica, né? Embora o objetivo da genética seja achar que cada parte de sequências genéticas faz, né? A tal sequência genética cria uma proteína. Falta dessa sequência aqui faz você ter problemas de uma doença específica, como tireoide, enfim. É uma questão de que não é só tipo
uma adenina e timina que pode ser deletada. Pode ser só uma adenina, ou pode ser tipo, sei lá, milhares de nucleotídeos podem ser deletados. Pode ter um cromossomo a mais. Se o cromossomo buga e tem menos do que ele deveria ter de base de nucleotídeos ali, ou mais, enfim. Quando eu digo buga, são mutações, né? Na teoria da seleção natural, né? Essas mutações, elas acontecem de forma a maximização. Tem um algoritmo chamado Maximum Likelihood também, que é aplicado nessa questão, mas é a maximização da probabilidade de sobrevivência do indivíduo. Embora eu creio que seria mais específico dizer que isso é involuntário, né? Tipo, sei lá, a bactéria não quis virar um tetrapode, assim que fala em português. Enfim, tem mutações que são selecionadas contra, né, que poderiam, sei lá, destruir o organismo. Reprodução acontece e mutação ocorre, e a taxa de reprodução é importante para a mutação nessa teoria. E as mutações cromossômicas, talvez mais importantes, são as que sucedem para a reprodução. Então, de uma forma simples, você tem as mutações. A seleção natural tem questões ambientais também. Então, o organismo está num bioma mais gelado, mais desértico, mais quente, mais frio, mais tropical. Ele vai se adaptar de forma diferente. Tem questões até de doenças que são em micro-organismos que são tem essas questões ambientais que se envolvem na sua adaptação. Flow genético da migração genética entre seres vivos, que chama de genetic drift. Nesse caso você vê um pássaro comendo um bicho, né? Teve uma mutação, você vê doenças passando dessa forma, né, por exemplo. E a replicação é a combinação de cromossomos aqui, haploide, né? Normalmente é o... Cara, eu não lembro o nome dessas merda. Desde a época da escola eu não lembro. Recessivo? É aquele que é o mais... É aquele que é mais forte, né? Eu esqueço. Enfim, como nós somos haploides, em que a versão mais forte é que domina pela questão da teoria ser formada dessa forma aqui, para que a parte embriônica mais forte seja passada para frente. Aí você tem a questão que é a base dessa teoria, né? Da de Darwin, né? É a filogenia. Você tem os 5 aqui reinos principais: fungos, animalia, plantae, cromista e protozoa. E você tem uma semelhança muito grande. Talvez a semelhança mais clara entre os tetrapodes sejam húmeros, por exemplo. Você vê húmeros de seres humanos, sauros, répteis, você vê vários tipos de aves, enfim. Você vê o húmeros, por exemplo, que é um osso específico. Você vê versões específicas e você cria árvores filogenéticas que são em relação a semelhanças entre seres vivos. São seres vivos, mas semelhantes eles têm no ponto de vista de distância euclidiana entre eles uma relação filogenética maior do que uns que são mais distantes. Então, o fungo ele tá bem distante de planta do que animalia e vice-versa, enfim. Então, tem diferenças entre seres vivos. E mesmo entre espécies tem diferença. Então, filogenia é muito importante. Bom, a gente terminou a primeira parte. Agora eu queria falar alguns pontos nessa primeira parte, que é só uma introdução super básica com relação a essa teoria. Eu, como eu disse, eu não acredito nela, mas eu acho que é interessante estudar. Se você acredita, eu creio que também é interessante pra você. Eu creio que o primeiro ponto que eu queria falar é a questão de seleção fenotípica.
Tem um fenótipo, né? O fenótipo é tipo o resultado comportamental na parte genética. Então, você tem o que é chamado de genética comportamental, e ela é diferente para cada ser vivo. Tem uma questão embrionária que também é relacionada à parte de reprodução. Então, por exemplo, um leão ele tem um comportamento diferente de. Um leão tem um comportamento diferente de um gato, por exemplo. Mesmo ele tem menos ele tem uma filogenia bem próxima em questão da distância filogenética entre eles. Então, eu não consigo domesticar um leão porque ele. Eu posso até tentar, eu posso até conseguir, mas o seu comportamento não é igual ao de um animal doméstico. Você vê até entre espécies isso. Você vê até, por exemplo, quando a gente pega cachorros, a gente vai ter cachorros que têm comportamentos diferentes em diferentes raças. Por quê? É questões genéticas. Tem questão também do ambiente que ele está envolvido, né? Obviamente, o animal ele vai ser mais violento se você criar um ambiente onde ele tem propensões. Mas a questão é que tem uma chamada de instinto, né? Na psicologia comportamental. E o que da parte genética é a chamada de genética comportamental, que é a questão cognitiva, que é hereditária, né? Passada de forma reprodutiva entre espécies. Quando, tipo, por exemplo, o ser humano, como um todo, ele tem um espectro genético comportamental específico. Agora, uma hiena, um cachorro, é um espectro diferente. Obviamente, entre distâncias filogenéticas menores, você tem um espectro comportamental parecido. Então, obviamente, felinos, eles têm um espectro comportamental mais parecido se a gente comparar com um réptil, um crocodilo da vida. Então, ou aves, por exemplo. Então você vê várias representações fenópticas, né, que vêm da questão genética e vem da questão também do ambiente, né. É o debate nature versus nurture, né. Tem tanto a parte genética, comportamental, quanto o ambiente são importantes para a formação do aprendizado do organismo, para que ele seja também bem sucedido na sua forma econômica de lidar com o ambiente, né? Você tem ambientes que eles são competitivos. Então tem teoria dos jogos, que é uma teoria originalmente aplicada para a economia, mas que também é aplicada para o reino animal. Até entre plantas, né? Eu tava lendo no artigo, um livro, na verdade, sobre evolução que eu tava lendo, sobre como as plantas crescem verticalmente por competição pela luz do sol. Então tem uma razão porque elas crescem dessa forma, para que elas possam ter vantagem competitiva entre as outras pela luz do sol. Eu não sei se isso é uma interpretação evolutiva ou uma interpretação da morfogênese, de como elas funcionam, do ponto de vista criacionista, né? Mas a questão é que você tem uma questão fenóptica que tem questões genéticas e comportamentais e questões ambientais. Quando a gente vê todo o espectro dos organismos, né? Mesmo bactérias também têm seu espectro comportamental, da forma como elas competem. Até o tema que eu queria falar posteriormente, que elas competem no ambiente dela por recurso, né? Que é chamado de... Acho que poderia ser chamado de Bacterial Economy, mas também chamado de Sociologia de Bactérias. Em biofilmes, por exemplo, que são estruturas com bactérias que elas se formam de uma forma extremamente forte. Eles até dão um problema de infecção no ser humano, né? Normalmente quando inserem um catéter pra cirurgia no corpo humano, de repente um osso quebra, ele troca por um pedaço de ferro, por exemplo. Você pode ter formações de biofilmes, né? Que são bactérias que se acoplam nesse corpo estranho, que não é natural do corpo humano. E aí criam infecções que normalmente não seriam criadas sem aquele troço ali. Que a gente tem uma coisa que chama microbioma no corpo humano, que é relacionado às bactérias que estão no seu corpo, que são úteis, na verdade, para sua vida, né?
são úteis para pro seu metaboloma, para sua taxa metabólica, questões até de síntese de proteínas. Então, elas estão até na sua pele, dentro do seu da estrutura dos seus pelos também. Então, tem bactéria em todo o corpo. Só que quando você tem corpos estranhos no corpo, ele pode criar esse biofilme, né? Que pode acabar criando infecções. Que é uma coisa associada à biologia, sociologia, na verdade, de bactérias com relação ao seu comportamento. E a questão de como elas se comportam para formar esses biofilmes, para até conseguir lidar com antibióticos e conseguir fazer uma coisa chamada de adaptação, que eu creio que é verdade total, né? Que ocorrem mutações específicas para a bactéria ser resistente a antibióticos. Principalmente na criação, quando elas fazem essa questão dos biofilmes, né? Tem partes inativas e ativas de biofilmes. Tem questões relacionadas a níveis de oxigênio necessários para que ele ocorra. E ocorre também. Inicialmente a descoberta dele foi em barcos, né? Então não é só no corpo humano. Tem biofilmes que acontecem em diversos tipos de estruturas, né? O ponto é que eu tô citando isso, né? Tem uma questão de adaptação em relação principalmente às bactérias que pode ser observado com relação à forma que eles lidam com o ambiente, que elas lidam com o ambiente que elas estão para sobreviver, para maximizar seus ganhos e minimizar seus custos, que é o teorema de Von Neumann, né? A teoria dos jogos. Então, tem competições até que bactérias elas tentam atacar umas às outras para sobreviver, para lutar contra os recursos, pelos recursos que estão disponíveis naquele ambiente, né? E até poder ser feito experimentos isolados em que as bactérias lutam pelos recursos que estão ali no seu ambiente para, no caso dos animais, manter sua taxa metabólica. Tem até simbiontes que fazem a mesma coisa. Eu vi um exemplo no Instagram de um simbionte um louva-a-Deus, eu acho, que quando colocava ele na água, que tinha um simbionte, meio que ele saía, parecia o Venom. Ele saía na água. É tipo uma minhoca, parecia. Só que ela controlava o hospedeiro, né? Semelhante ao Cordyceps Cordyceps daquela série. Aquela série tem um jogo também. Esqueci o nome. Vou tentar lembrar o nome. De zumbi. Que é semelhante a Resident Evil. Esqueci o nome. The Last of Us. Então, basicamente, o ponto aqui, um exemplo das bactérias é que elas têm uma questão de adaptação que é natural, e vários tipos de vírus também se adaptam a diferentes organismos e tecnicamente evoluem. Do ponto de vista que você pode ser observado de forma marcoviana. Então, ao longo do tempo, você consegue observar que, isso é óbvio, tem organismos que eles mudam de estrutura, principalmente virais, bactérias, vírus do tipo RNA, não RNA, enfim. O ponto é que tem questões específicas que é a base dessa teoria, como eu falei, segundo a teoria da evolução, dessa questão do arquia ser o principal para formação desse sistema, dos primeiros organismos, né? Então você tem uma questão de que a sociologia desse sistema, que é chamada de social evolution, né? Evolução social, também é importante nessa questão, pela competição, por exemplo, de taxa de mitoses, taxa metabólica que eu falei anteriormente. Então, essa questão de você ter mitose em sistemas de recursos escassos, né? Que basicamente é um sistema, entre aspas, econômico, em que você quer maximizar seus recursos em detrimento dos outros. E tem nessa questão da seleção natural essa visão de que tem ou uma estabilidade que foi criada atualmente, ou uma competição por recursos que cria a seleção natural. Alguns podem argumentar contra isso, que não existe essa questão, mas eu creio que
Pode ter muitos que creem que tem sim uma competição por recursos nesse contexto também. No sentido de que, nessa teoria, os organismos que ficam mais fortes são aqueles que têm os padrões evolutivos mais fortes. E aqueles que não conseguem morrem, né? Embora tem uma citação de um livro que eu estava lendo sobre esse tema, que deve estar na descrição, referência, que tenta dizer que Darwin diz, né, que se alguém provasse que a filogenia dos seres vivos não tivesse como base essa seleção natural, mas sim apenas uma diferença filogenética deles. Mais ou menos isso. Tem uma questão também chamada quorum sensing, que é a forma que as células comunicam entre si com relação à expressão genética que elas vão ter. Que é uma questão também que eu creio que é muito importante nesse estágio inicial dessa teoria. Então, deixa eu até pegar a definição aqui, que eu creio que um quorum sensing é muito importante nessa questão. Quorum sensing. Definition. Tem que pôr em inglês, senão. Que é muito importante em biofilmes também, que eu falei anteriormente. Definition. Então, é um processo de comunicação de célula a célula que permite que a bactéria compartilhe informação sobre a sua densidade celular e ajusta a expressão genética de acordo. Então, a teoria da informação isso aqui é muito interessante, né? Essa questão de como as células interagem e se comunicam entre si, não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista computacional, né? Afinal, a gente sabe que o DNA é uma máquina de Turing. Dado o paper de 1994, se não me engano, sobre DNA Computing, do Leonard Edelman, essa questão de que sistemas genéticos, né, DNA em si, ele é simplesmente um código que tem algoritmos de formação de proteínas, de regulação de proteínas, na questão embrionária, na sua forma de migração celular, na sua morfogênese, que tem, como a gente viu em outro episódio, dessa teoria do Alan Turing, né, dessa questão de fusão morfogênica, né, da forma que as estruturas celulares migram e se adaptam, não, se formam de forma padronizada em cada ser vivo. Os seres vivos, eles têm, por exemplo, uma formação muito parecida do ponto de vista embrionário da blástula, né? A formação da blástula, ela é diferente em seres vivos, mas ela tem peculiaridades em cada um, mas ela tem muitas similaridades. Eu falei sobre esse tema em neuroembriologia. Então eu creio que tem muita semelhança, assim, nessa questão embrionária entre seres vivos, somente dos eucariotas, né? E além dessa questão também tem a questão de questões de produtividade de bactérias, tem questões relacionadas a, que eu falei anteriormente, transmissão genética de inflow, porque você tem que ter uma questão haploide com relação à forma que os seres vivos mais aptos, né, se formam ao longo do tempo. Se você teoria, isso dura milhões de anos, né? O ponto é, você pode provar isso experimentalmente ou vai ficar só na especulação, né? Tem que ter o negócio na mão, à frente da pessoa. A pessoa vê isso de forma clara. Nas bactérias eu vejo. Agora, esses sistemas complexos é algo muito mais difícil de você analisar, né? Mas a gente vai ver esse tema mais em outros episódios, né? Então, tem um tema chamado Experimental Evolution, né? Que é você tentar, especialmente em micróbios, normalmente em bactérias, coisa do tipo, que a gente tá falando aqui, pra ver essa questão
experimental, né? Que nas bactérias funciona. Tem a questão de evolução haploide versus diploide, e tem a questão de seleção direta e indireta. Tem modelos de dominância fisiológica, como o do Wright. Tem questões chamadas de gradualismo, que seria a forma como gradualmente esses sistemas filogenicamente se comportam evolutivamente. Enfim, tem vários pontos que a gente pode falar em outros episódios com mais detalhes, mas que são importantes. Mas essa questão dessa teoria, eu creio que a questão das bactérias sejam as mais importantes, né? Principalmente as procariotas, para entendimento real de como essa teoria funcionar para a criação de organismos complexos a partir de organismos simples, que é extremamente complexo, na minha opinião, de você explicar de uma forma clara, né? Tem questão chamada pleiotropia, né? Que ocorre quando um gene influencia dois ou mais em tratos ou características fenótipicas que não são relacionadas, né? Como genes que exibem múltiplas expressões fenótipas, que é chamado de gene pleiotrópico, né? Então, isso seria relacionado à seleção fenóptica, né? Eu tô até citando um dos artigos nessa descrição. Seleção fenóptica ocorre quando indivíduos com fenotipos particulares sobrevivem e produzem uma descendência, né? Em taxas mais altas que aqueles indivíduos com outros fenótipos da população. Então, aqueles fenótipos mais fortes, então teria que ter uma reprodução maior da parte deles, até uma taxa de sobrevivência maior, para que os outros organismos eles simplesmente sumam, né? Para que não tenha a versão mais fraca daquela espécie que não se evoluiu direito, né? Embora isso se ache em fóssil, né? Acho que a base mais clara da teoria da evolução é fóssil. Porque sem fóssil eles não conseguiam falar nada. É basicamente fóssil. Eu sou criacionista, né? Tudo que eu tô falando aqui não acredito. Em muitas partes, outras partes sim. Mas enfim. O ponto é que tem esse ponto da seleção fenóptica, né? Vai continuar aqui que seleção fenóptica requer variação fenóptica, onde indivíduos diferem em algumas características e reprodução diferencial, onde alguns indivíduos podem sobreviver com a sua descendência, mais que outros por conta de características distintivas, né? Chamada de fitness, né? De indivíduos. Então, tem também limites nessa adaptação. Vou citar aqui a página 258 do que eu tô citando aqui. Esses tipos de observações levaram a biólogos evolucionários a achar para razões de constraints, né, que seriam limitações com relação à seleção natural. Nesse caso, a mudança da evolução chegou a um limite fundamental que não consegue ocorrer em condições que são condutivas para adaptação por conta de um set de mudanças genéticas que requer adaptação simplesmente porque não são possíveis em espécies? Ou será que existe um limite evolucionário, né? Uma população de espécies pode ter potencial para evoluir, mas outros fatores como o movimento de genes entre populações ou características específicas fazem a mudança evolucionária difícil, embora na seleção contínua, né? Em que você poderia ter organismos que não evoluem mais por questões de repente não precisa mais, ele já tem uma taxa metabólica alta em relação à sua probabilidade de sobrevivência naquele ambiente, segundo essa teoria, que eu não acredito no caso. Mas enfim, é um ponto. Aqui, ó, a questão que eu não citei anteriormente, né? O Darwin citando: se fosse provado que qualquer parte da estrutura de cada espécie fosse formada por uma
por algo que seria bom exclusivamente de outras espécies, isso iria aniquilar a minha teoria, pois tais não poderiam haver, não, tais não poderiam ser produzidas pela seleção natural. Aqui no Darwin escreveu em 1859. O ponto aqui é que tem uma coisa chamada selfish gene. Acho que foi o Richard Dawkins que criou esse negócio, que seria essa questão de que naturalmente esses organismos eles têm que ser selfish, eles têm que ser egoístas, entre aspas. Do ponto de vista bacteriano, isso é muito interessante, porque tem bactérias que elas podem cooperar e conseguir, nessa teoria, ter algo chamado coevolução, em que elas conjuntamente se beneficiam para o processo, por exemplo, de lidar com antibióticos como biofilmes, bactérias, catéteres no ser humano. Você taca esse antibiótico na pessoa e não resolve. Mas tem a questão de que tem organismos que teriam que ser selfish, né? No sentido de que eles deveriam buscar o seu próprio benefício. Que na teoria dos jogos seria exemplificado de forma conceptual como o Minimax Theorem, né? E elas tentam minimizar os seus custos e maximizar seus ganhos dentro do ambiente que elas estão, do ponto de vista bacteriano, por exemplo, e até animal. Os animais são seres muito mais complexos do que bactérias. Né? Tem essa questão de taxa de reprodução, como é importante para essa variação genética. Então vai falar aqui que variação genética é o combustível para a mudança evolucionária, em que as taxas de reprodução aumentam a variação genética e a resposta à seleção vai ser mais rápida entre aqueles que são mais ativos da questão reprodutiva, promovendo uma chama de spread, né, de modificadores que podem aumentar a frequência da reprodução em si. Colocando de outra forma, se os organismos mais fortes, né, fittest, são produzidos dessa forma, a sobrevivência e a reprodução desses gêneros modificadores vão aumentar a taxa de reprodução deles. Né? Até porque nessa teoria, se a gente pegar um animal mais forte, obviamente ele vai no sentido de socialmente, né? Pega vamos supor que existia um leão mais fraco e mais forte, e o leão mais forte foi lá e evolutivamente, né? O grupo mais forte, né? Foi lá e destruiu aqueles que são mais fracos, né? Os mais fracos não conseguiram acompanhar eles na competitividade por recursos no seu ambiente local ali, né? No que é chamado de Neutral Theory of Ecology, né? Dessa questão de que os animais eles têm mais vantagem no biomas onde eles são mais efetivos, né? Então, obviamente, um pinguim ele não vai ser tão efetivo no seu habitat natural do que no gelo lá, no meio do gelo, do que no deserto do Saara. Parte mais quente. Acho que ele não foi feito pra ficar ali, né? Enfim. Então tem essa questão de que tem os diagramas de Voronoi com relação à forma que os organismos eles são espalhados no bioma. Tem essa questão de competitividade e vantagem competitiva entre eles. Né? Então tem organismos que se você pôr no bioma ele vai morrer. Que não vai conseguir caçar, não sabe o que fazer. Tem o que é chamado de haplodiploid hypothesis, que diz que uma forma não usual de relação de formigas que são irmãs, abelhas e vespas são críticas para a evolução da sua eusocialidade. Agora, eu não lembro o que é eusocialidade. Tem que pesquisar aqui. Eusocialidade. É o mais alto nível de organização social que é definido pelas características
Deixa eu pegar aqui. Que é aplicado para formigas, por exemplo. Né? Pelas características de cooperação, incluindo lidar com os indivíduos descendentes, overlapping de gerações de colônias de adultos e divisão de trabalho em reprodução e em grupos reprodutivos e não reprodutivos, né? Que acontece entre abelhas e formigas. Eu acho que o exemplo mais interessante tem em Provérbios na Bíblia, tem essa questão de que a formiga, se ninguém mandar, ela vai lá e prepara seu alimento pro verão, né? Sem ter chefe, ela vai lá e faz as coisas de forma totalmente organizada, cada um com a sua função naquele ecossistema, por benefício de todos, né? Então elas conjuntamente se ajudam. As abelhas também funcionam dessa forma, com uma hierarquia um pouquinho mais clara, na minha opinião. Da forma como essa estrutura ocorre, né? Tem até algoritmos que usam essa questão social das abelhas e das formigas, como o Ant-Bee Colony algoritmo do Ant-Bee Colony. Enfim, então a questão é que essa teoria haplodiploide, a hipótese, tem a ver com essa formação de eusocialidade desses organismos, né? Do Hamilton nessa teoria. Tem um que é chamado de princípio de Bateman, que também eu acho interessante. Num dos livros eu li sobre essa questão, que diz que a reprodução, o sucesso de reprodução dos machos em organismos, né, deve aumentar com múltiplos parceiros, onde as fêmeas, onde o sucesso de reprodução das fêmeas foi usado normalmente para explicações da diferença entre esse macho e fêmea, né? Princípio de Bateman. Tem a que é chamada de stabilizing selection, né? Ou estabilização da seleção, que ocorre quando o heterozigoto tem uma maior capacidade do que o homozigoto de fitness, né? Nesse caso, a população sempre vai evoluir para um intermediário e uma frequência de um alelo intermediário. Se a frequência inicial desse alelo A1 é menor do que o valor P associado com ele, a frequência vai aumentar de uma geração para a próxima. Enfim. Tem até o princípio de Hardy-Weinberg, que é uma equação que fala sobre a questão de recessivos e dominantes. E recessivos homozigotos, da frequência de recessivos homozigotos e do dominante homozigoto, da relação entre eles, né? Enfim, tem várias questões aqui que a gente pode falar em outro episódio. Mas o ponto é que tem várias questões relacionadas à seleção natural que estão associadas também a questões ecológicas, a questões de coevolução ou de que é chamada de self-gene, né? Self-gene, essa questão de que tem organismos que querem maximizar seus ganhos e minimizar seus custos para si mesmo, como se fosse uma mão invisível de Adam Smith na ecologia. Não sei se alguém poderia dizer isso. Eu creio que, na verdade, sistemas econômicos animais, eles tendem a ser mais equilibrados do que a gente vê. Acho que depende, né? Eu creio que, no geral, o equilíbrio... Pode ter, sim, um equilíbrio de Nash, né? Que seria um equilíbrio na questão relacionada à economia como um todo. Nesse contexto. Poderia criar uma relação de equilíbrio. Então tem um bioma ali, ele tem um equilíbrio que seria afetado, tudo se corrói. Se tira o organismo, o equilíbrio se desfaz. Então eu creio que em contextos de organismos desse tipo, né, num bioma específico, você tem uma relação de equilíbrio que ele é conceptualmente, do ponto de vista termodinâmico, natural. Então, se tira uma barata de um ecossistema,
específico, tudo se corrói, você vai ter aumento de outros tipos de animais, enfim. Outros tipos de animais vão morrer, enfim. Se tira um sistema do organismo, você vai ter problemas. Se tira a abelha de um sistema, você vai ter desequilíbrio. Então, você tem todo um equilíbrio, entre aspas, termodinâmico. É equilíbrio que ele é gerado naturalmente. Tem tantas questões genéticas comportamentais de todos os seres vivos daquele bioma, que é no contexto da Neutral Theory of Ecology. E até da evolução, né? Tem a Neutral Theory of Evolution também, em que criaria essa questão de que tem um princípio de equilíbrio termodinâmico nesse contexto. Então, esse equilíbrio, ele poderia favorecer ou não favorecer a evolução. Essa é uma questão que poderia ser discutida, né? Então, eu creio que talvez isso favoreceria. Porque se você tem biomas que eles estão no estado em que por milhares de anos eles têm tido uma, sem atividade humana, né? Tem tido uma estabilização alta. Se bem que tem muitos organismos que naturalmente são extintos, né? De forma natural. Sem intervenção do homem. O homem não fez nada. As pessoas normalmente põem culpa no ser humano, né? Mas, às vezes os próprios organismos se autodestroem, né? Ou involuntariamente. Se alguém acredita na teoria da evolução, ele tem que acreditar nisso também. A maioria dos seres vivos extintos não foi culpa do ser humano. A grande esmagadora maioria. Enfim. O que é diferente do que a maioria diz, né? Então, você tem essa questão relacionada a como essa teoria dos jogos, nesse contexto animal, de bactérias, protozoários, de todos os 5 reinos dos seres vivos, orgânicos, matéria orgânica, né? Como eles, desde plantas, enfim, tudo, como eles lutam por sobrevivência no ambiente que eles estão, no bioma que eles estão. As plantas, elas, o sol vai para um lado, elas vão para o outro. Perdão, elas vão para o mesmo lado que o sol. Até Darwin fez o experimento originalmente sobre a direção que as plantas vão com relação à luz. Que tem a ver também com. Teve com botânica, obviamente, né? Darwin fez experimento assim anteriormente. Então, você tem questões que são ambientais, né? Mas que também são genéticas, né? Seres vivos, da forma que o comportamento muda a sua capacidade de sobrevivência. E do que seria chamado de fitness aqui, com relação a eles, né? Embora essa evolução, nesse contexto, seria uma evolução involuntária. Não teria como ser de outra forma. Ela teria que ser naturalmente involuntária nesse contexto. Creio que a gente pode falar sobre muitos outros temas posteriormente. Eu talvez cite algumas coisas aqui, mas eu creio que eu já citei o básico. Uma coisa que eu achei interessante é que tem uma parte aqui, eu vou citar, do livro que eu deixei na descrição, que fala que se as taxas de diversificação são altamente estáveis, dependentes e iniguais, reconstruir as características que aplicam ao modelo padrão de Markov pode fazer inferências errôneas em taxas de transição assimétrica. Basicamente, é algo que eu inicialmente olhei e achei estranho. Estava dizendo que modelos markovianos não funcionariam na evolução, pelo menos é isso que eu entendi. São modelos, como se diz, bayesianos. Então, a probabilidade estatística bayesiana, ela usa os dados históricos para prever o futuro. Ou o estado atual. O estado atual não, né? O futuro de um sistema. O sistema pode ser aplicado para a teoria da evolução facilmente, com dados em bases históricos. Em dados históricos, né? E a probabilidade estatística markoviana, elas usam os princípios atuais do sistema para prever o futuro. Então o ponto é, segundo essa questão, essa é a minha interpretação, pelo menos, que se os animais evoluíssem de uma forma muito
gradualmente lenta, seria impossível de usar modelos markovianos para analisar ele de forma probabilística. Só modelos bayesianos. E com diferenças com relação ao seu ambiente. O que eu acho que, na verdade, é óbvio. Só que é um problema da teoria, né? Como que eu vou testar uma teoria que eu não posso usar os dados atuais para prever o futuro? Eu não posso prever que naquele ambiente aquele organismo vai se adaptar de tal forma. Creio que a maior razão porque eu não acredito nessa teoria é que eu sou criacionista, né? Tá escrito ali na Bíblia, o que eu acredito acabou. Então eu nem ligo pra questão pra outros argumentos. Mas o que eu acho dessa teoria que eu acho esquisito é que você não consegue ver isso, a não ser por fósseis e por datação geológica de milhares de anos. O que é uma montanha de especulação em cima de especulação. Se eu fosse falar conceptualmente, é como se fosse uma grande estrutura especulativa em que só há especulação. Tem dados, a maioria é especulação, a grande maioria dos eventos causados por esses dados, interpretações desses dados, elas geram especulações. Então, essa teoria, sendo que imparcial, ela é uma teoria dotada de especulações. Você tem que lidar com isso. É um problema. Qualquer pessoa sincera nessa teoria tem que falar que ela é lotada de especulação. Tanto da parte geológica, da parte astronômica e várias outras questões para que tudo isso funcione. É um agregado, né? Se uma parte não funcionar, se você não acertar direito na forma que a Terra foi construída, não vai acertar no resto. Então, questões físicas, químicas, astronômicas, questões geológicas, questões genéticas, né? Comportamentais com relação às moléculas e comportamentais com relação a bactérias, com relação à forma que essa evolução talvez ocorra. Porque, na minha opinião, para mim, o que Darwin descobriu é árvores filogenéticas e semelhanças entre seres vivos. Só que ele interpretou errado a causa. E tudo bem você acreditar nela, enfim. A maioria das pessoas acreditam nela, mas eu creio que eu vou falar mais sobre esse tema. Essa é a parte 1. Eu pretendo que tenha 15 ou mais. Então eu quero, na maioria dos vídeos, não em todos os vídeos na verdade, ser imparcial. Às vezes eu vou falar minha opinião. Mas o ponto é que eu quero ser imparcial e falar da teoria como ela é. Você escolhe seguir ou não, enfim. Eu creio que ela é muito interessante, eu creio que eu aprendi bastante sobre esse tema. Mais ainda sobre biologia através desse tema. Então, pra mim, é muito útil. Eu tô querendo aumentar o livro de teoria da informação, que já tá no Instagram, se você quiser comprar na Amazon. E eu tô querendo falar mais sobre biologia, né? Eu creio que teoria da evolução seria um tema interessante pra falar sobre questões relacionadas a ela. Isso na parte de teoria da informação, principalmente essa questão da sociologia de bactérias. Por exemplo, eu não sabia sobre teoria dos jogos em bactérias, em procariotas, por exemplo. Eu não sabia, eu acho muito interessante. Eu acho que é um tema que eu quero seguir, por exemplo. Filogeografia também, que é um tema que eu achei interessante. Que eu já tinha ouvido falar dessa questão filogenética em regiões específicas. Enfim, tem várias questões que são interessantes. Genetic clocks, né? Também é da hora. O que chama de molecular clock, que é uma hipótese que o DNA, a sequência de aminoácidos, acumulam mudanças ao longo do tempo em taxa constante entre espécies, né? E você pode calcular isso molecularmente, né? Do ponto de vista até filogenético. Pode ser verdade ou não. Mas é interessante do ponto de vista. Porque é interessante você também saber o que é errado e o que é certo. Então, se você vê temas aqui que são errados, é interessante que você os corrija.
Porque isso que é ciência, né? Você vê um tema e você prova se tá errado ou não aquilo. Através de experimentos, através de dados e formas que são testáveis, né? Mas muitas coisas que a gente falou aqui não são testáveis, são especulações. Isso é óbvio. Tipo, não me diga. É óbvio que são especulações. Muitas partes aqui são especulações e tudo bem. Mas o ponto é que, principalmente essa questão da transmissão de informação e essa questão de que pode ter limitações que eles mesmos dizem que podem ser os problemas maiores da teoria. Então talvez eu fale mais dos problemas da teoria. Tem uma questão, por exemplo, chamada especiação, que a origem de linhas reprodutivas isoladas e evolucionárias independem de outras linhagens. Então, é uma coisa relacionada à macroevolução. Vai falar, continuar, né, que sem isso a evolução teria ocorrido em uma linhagem só, mas teria nenhum aumento na biodiversidade. Então, que a biodiversidade vem essa questão de especiação, né? Cada ser vivo que migra para diversos biomas. Aí tem uma questão geográfica, tipo, até do ser humano também, nessa teoria, que o ser humano dizem que veio da África, né? Mas tem teorias que ele poderia ter vindo de várias regiões ao mesmo tempo, que talvez é menos aceita, talvez. Mas o ponto é que dessa teoria tem essa questão de que se os animais, como um todo, eles se espalharam de um ponto específico, ou eles tiveram evolução. Tem a Pangeia, por exemplo. Poderiam ter migrado antes e ter os organismos ali em cada lugar e ter evoluído em cada lugar. Especificamente, cada um, né? Enfim. Tem uma questão chamada homology, né? Homologia, que é a correspondência determinada entre posições e conexões, órgãos diferentes de organismos, que indicam afinidades, né? De correspondência e questões de ancestral, né? Então, tem a questão do húmerus também, que eu falei anteriormente, em que a gente tem o húmerus nos seres humanos, nos teropódes, dinossauros, né? No pterossauros, que é um tipo de ave, né? Que é. Se não me engano, ele não é da parte de dinossauro, mas era uma ave. Tá extinta. E tem fósseis, né? Vai no museu, você vê morcegos, em baleias, em pinguins, em focas, em lagartos. Então você tem o mesmo húmerus em formatos diferentes e que mostram uma representação, um espectro filogenético parecido. E daí vem até essa questão, que o que primeiro Darwin descobriu é a questão filogenética de seres vivos. A semelhança, não genética ainda, né? DNA nem tinha sido descoberto, mas a questão morfológica parecida de seres vivos. E daí veio a teoria, mas eu sendo criacionista, eu creio que Deus criou tudo. Eu creio que essas árvores filogenéticas são só uma representação de um padrão. Os vertebrados, por exemplo, é isso. Eu não sinceramente. Tipo, não, acho que não tem nada a ver com a teoria da evolução, na verdade. Porque eu não acredito nela. Enfim. Então. Posteriormente eu vou fazer mais vídeos sobre essa questão. Eu vou tentar ao máximo não falar minha opinião somente. Eu já mostrei minha opinião aqui. Eu creio que eu tenho que ser imparcial nos próximos vídeos e tentar ao máximo só falar o que é. E é isso, porque eu creio que tem muitas implicações para aprender mais sobre biologia também. Então, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.